Nossa live, o medo não me governa mais. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, sejam muito bem-vindas à nossa live. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, espero que esteja tudo certo com o som. Qualquer coisa vai me sinalizando. Conforme você vai entrando, vai compartilhando com as amigas essa live. Esse momento é nosso. Hoje o nosso tema é: o medo não me governa mais. Você que foi entrando, fica até o final, que no final dessa live eu vou estar compartilhando sobre a mentoria, também tem o mesmo nome da live, o medo não me governa mais. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a mentoria, como vai funcionar, como vai ser essa jornada. Então, vai entrando e já vai compartilhando também. O medo não me governa mais. Hoje é uma noite de cura interior, de consciência emocional e também uma noite de posicionamento. O medo, ele não chega destruindo tudo de uma vez. O medo, ele vai silenciando a nossa voz aos poucos. Talvez o medo tenha governado áreas da sua vida e você nem percebeu o quanto ele roubou de você. Porque existem medos que são silenciosos. Quero que você pare agora e comece a refletir no que eu vou falar aqui hoje à noite. Eu quero que você comece a pensar quantas coisas o medo já roubou de você. Quantas vezes você já se calou enquanto você deveria falar? Quantas vezes você já procrastinou por causa do medo? Tem coisas que você já deveria ter feito e você sabe disso. Mas você todo dia diz: não, eu vou deixar para lá, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer outro dia, e assim você vai indo. Você vai inventando desculpas por causa do medo. Você vai inventando situações por causa do medo. Quantas coisas o medo tem roubado de você e você não percebeu? O medo, ele não chega gritando. Ele vai diminuindo a nossa voz, ele vai diminuindo a nossa essência, ele vai diminuindo a nossa identidade. Ele vai diminuindo quem nós nascemos para ser. O medo, ele faz muitas vezes a gente pensar demais. E quando a gente pensa demais, talvez a gente não tenha coragem de agir. Quando a gente pensa demais, a gente muitas vezes termina desistindo porque pensou demais, planejou demais, analisou demais. Então você termina desistindo de fazer o que você queria. O medo muitas vezes faz a gente se esconder. Quem aqui nunca se escondeu por causa do medo? Às vezes pode ser no seu ambiente de trabalho, às vezes pode ser no seu ministério, da igreja, e você se esconde por medo de se expor, por medo de ser julgada, por medo de se frustrar, por medo de julgamento. Muitas vezes você se cala e assim você vai aprendendo a sobreviver emocionalmente. E sabe o que é mais assustador nisso? É que depois de um tempo, a gente começa a chamar sobrevivência emocional de personalidade. Quantas mulheres eu já atendi na terapia que dizem: esse é o meu jeito,
eu sou assim. Mas no fundo, isso é prisão emocional. Ah, eu falo porque eu sou assim, eu não faço porque eu não quero. Não. No fundo, você sabe que lá no fundo tem uma vozinha gritando: oi, eu tô aqui, eu acho que você deveria fazer isso. Mas você não consegue avançar. Você não consegue romper essas barreiras, você não consegue romper esses limites. Você já parou para pensar sobre isso? Talvez você tá aqui pensando: Viviane, mas eu não tenho medo. Talvez realmente você não chame isso de medo, porque o medo, ele raramente ele aparece como um medo. Na maioria das vezes, ele aparece como um excesso de controle, com um excesso de pensamentos, com necessidade de aprovação. E eu vou confessar algo aqui para vocês. Essa era eu. Eu precisava de aprovação das pessoas para tudo. Eu precisava perguntar para 2, 3, 4 pessoas: o que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? Você acha que eu devo ir por esse caminho? Você acha que eu devo fazer dessa forma? E eu vou te dizer, isso é medo. Isso não é cuidado. Isso é medo disfarçado. Quantas vezes você se torna uma pessoa perfeccionista? Eu também já tive perfeccionismo, eu já fui uma pessoa perfeccionista. Na época que eu trabalhava com os bolos, o doce, a época da confeitaria, eu era extremamente perfeccionista. Quantas vezes eu pensei em desistir da entrega que eu tinha para fazer, porque aos meus olhos não estava bom, não estava perfeito, não estava bom para o meu padrão. Tinha algum problema no bolo, no doce? Não tinha problema nenhum. Eu apenas era uma pessoa perfeccionista. E para o meu padrão, aquilo ali não estava bom. Então, isso pode ser alguns medos que você carrega e você ainda não conseguiu identificar. A ansiedade é um medo disfarçado. Porque o que é a ansiedade? Você começa a se preocupar em excesso por uma coisa que nem aconteceu ainda, por uma coisa que ainda nem existiu, e você já está ali colocando barreiras, pensando, agindo, calculando, e muitas vezes desses pensamentos que nós temos não chega nem a acontecer. Tudo aquilo que você imaginou ou pensou, isso termina lhe causando ansiedade, dificuldade de se posicionar. Quantas mulheres eu atendo que têm um chamado lindo, mas não conseguem se posicionar, não conseguem romper com o medo de se posicionar. Um outro medo também é a necessidade de agradar. Quantas mulheres aqui estão, quantos homens também, que muitas vezes dizem sim para coisas, para situações que você não queria. Quantas vezes eu disse sim para algo que eu não queria fazer, porque eu não queria desagradar aquela pessoa. Eu não queria decepcionar aquela pessoa que um dia me ajudou, que um dia me serviu. E aí eu não queria desagradar aquela pessoa e eu terminava dizendo sim, quando na verdade aquele sim ia me custar um alto preço.
porque eu teria que me esforçar em excesso para poder sustentar aquele meu sim. Tem mulheres aqui que estão assistindo essa live, ou que vão assistir depois que a live vai ficar gravada, que já aprenderam a viver paralisadas emocionalmente. E por isso vocês não percebem que vocês estão numa prisão emocional, que vocês estão acorrentadas emocionalmente. E a minha pergunta para você hoje à noite: até quando você vai viver dessa forma? Até quando você vai deixar o medo te dominar? Até quando você vai permitir que o medo governe as suas emoções, os seus sentimentos, as suas crenças? Até quando, mulher? Chega. Dê um basta. Pare. Rompa com essas cadeias. Saia dessa prisão. Quebre essas correntes que te prendem. Por muito tempo, eu achei que o medo na minha vida era apenas insegurança. Eu não vou fazer porque eu não me sinto seguro o suficiente. Mas um dia eu percebi que o medo ele estava governando as minhas emoções. O medo estava governando as minhas decisões. O medo estava governando a minha identidade. E até o meu relacionamento com Deus estava sendo abalado por causa do medo. Foi fácil perceber isso? Não. Porque o medo ele não chega dizendo: oi, eu sou o medo, eu estou aqui e eu vou te parar e eu vou roubar anos da sua vida. Não. O medo ele não chega falando ou fazendo isso. Esses dias, enquanto eu estava montando a live, a mentoria, eu estava estudando, eu estava me aprofundando. Então, eu estava assistindo uma aula e algo me chamou a atenção. Quando a professora falou o seguinte: o medo ele é um ladrão invisível. E na hora que eu ouvi aquilo ali, eu parei tudo que eu estava fazendo. Eu parei tudo que eu estava fazendo e pensei: meu Deus, é isso. O medo ele é um ladrão invisível e ele tem roubado de nós a nossa essência. O medo tem roubado de nós os nossos sonhos. O medo tem roubado de nós a nossa identidade e até o nosso relacionamento com Deus. O medo tem roubado isso de nós. E aos poucos nós vamos perdendo a nossa coragem, nós vamos perdendo a nossa identidade, a gente vai deixando de se posicionar, a gente vai deixando de ser quem Deus nos criou para ser. A gente vai perdendo a nossa liberdade. A gente vai perdendo os nossos sonhos. Então, para você que está entrando aqui agora, o tema da nossa live hoje é: o medo não me governa mais. Você que está entrando aqui, vai compartilhando com as suas amigas, com os seus amigos, para que eles também possam receber hoje à noite dessa live. E eu quero ser bem vulnerável aqui com vocês. O medo, ele já me causou ansiedade. Eu já tive doenças emocionais. Eu já tive necessidade de controle. O meu esposo está aqui na live para confirmar. Eu era aquela que tinha necessidade de controlar tudo. Eu queria controlar a casa, eu queria controlar o casamento, eu queria controlar o relacionamento, eu queria controlar tudo. Tudo tinha que passar por mim, porque eu tinha medo que se saísse do controle, do meu controle, não ia ser do meu jeito. E isso desgasta,
Isso gera um desgaste, isso gera cansaço, isso gera mais ansiedade. Eu já tive compulsão alimentar. Então, quem tá aqui falando para vocês hoje não é alguém que estudou sobre o medo. Eu estudei, sim, e muito e bastante. Eu tenho estudado há bastante tempo sobre isso. Mas a pessoa que está aqui falando com vocês hoje é alguém que já passou por todos esses medos que eu citei anteriormente e que está vencendo e venceu um por um. O medo, ele ainda bate todos os dias na minha porta. Todos os dias. Eu estava aqui me preparando para a live e o medo estava ali. Você não vai falar, você não vai conseguir. E eu disse, eu te reconheço. Eu sei que isso aqui não é quem eu fui chamada para ser. E eu disse, hoje não. Hoje eu não vou dar ouvidos a você, porque você não me governa mais. Então, talvez você está aqui hoje nessa live, ouvindo o que eu estou compartilhando, e você começa a se identificar com alguma das coisas que eu estou falando aqui. Eu percebi que muitas vezes eu não estava vivendo. Eu não vivia uma vida plena. Eu estava apenas sobrevivendo. Eu estava deixando as minhas emoções, os meus sentimentos me controlar. Controlar quem eu era. E eu estava o quê? Me perdendo. Eu estava o quê? Paralisada. O medo, ele nos deixa paralisadas. E a gente não percebe. O pior é isso. Nós não percebemos que estamos paralisadas. E quando você se dá conta, quando você acorda, quando você rompe essas barreiras, quando você rompe essa prisão, quando você rompe essas correntes, você para e pensa, meu Deus, o que eu fiz da minha vida todo esse tempo? O que aconteceu comigo? Quantas coisas eu deixei de viver? Quantas coisas eu deixei de desfrutar? Porque eu tenho medo. Esses dias eu ouvi uma pessoa compartilhando algo, que ela disse que tinha medo de dormir fora de casa. E aí ela disse, não, mas tá tudo bem, meu esposo já entende, o meu filho entende. E aí eu fiquei pensando quantas coisas essa família deixou de viver juntos, porque a mãe não consegue dormir fora de casa. Porque ela tem medo. E na mente dela, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas pensa só você viajar. Primeiro que você não consegue viajar para um lugar longe. Você não consegue dormir fora de casa. Segundo, tem que ser passeios rápidos. Já que ela não dorme fora de casa por medo. Medo do que possa acontecer. Então, são coisas que na verdade não vai acontecer. São coisas que não são reais. E a pessoa vai criando isso na mente. Vai deixando a nossa mente controlar os sentimentos, as emoções. E você vai deixando de viver coisas incríveis por causa do medo. E voltando a mim, por fora eu estava funcionando. Mas por dentro estava tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Existiam áreas dentro de mim, aprisionadas, acorrentadas. E vou dizer, é fácil? Não. Não é fácil a gente entender isso. Não é fácil a gente perceber e não é fácil a gente se posicionar e quebrar essas correntes, derrubar essas muralhas. Não é fácil. Exige esforço, exige nos tirar da nossa zona de conforto. Exige um movimento, uma ação. Quantas vezes eu orei e nada aconteceu, entre aspas, porque quando a gente ora, algo sempre acontece. Mas quantas vezes eu orei e as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, porque eu orava e eu não fazia nada, eu não conseguia andar.
Eu não conseguia me mover. Faz sentido para vocês isso que eu tô aqui falando, isso que eu tô aqui compartilhando? Vão me falando aqui que eu consigo acompanhar o chat. Eu precisei me curar para entender. Eu precisei me curar para dar nome a tudo que eu sentia. O que era a ansiedade, o que era esse medo excessivo, o que era essa compulsão alimentar, o que era esse controle, esse perfeccionismo, e eu fui dando nome a tudo que eu sentia. Faz sentido. Amém. Então, eu precisei conhecer a verdade sobre a minha história. Eu precisei me curar. Eu precisei olhar para as minhas feridas, para as minhas perebinhas. Eu precisei olhar para o que eu tinha. Minha mãe tá aqui na live também. Então, eu precisei parar e olhar para dentro de mim e dizer, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi. E o que mais me marcou nesse processo de cura, de identidade restaurada, de transformação, de posicionamento, foi perceber que Deus, ele não começou me confrontando com condenação. Pelo contrário. Era como se eu ouvisse Deus falando comigo assim, filha, você não precisa mais sobreviver desse jeito, porque isso não é vida. E Deus começou a arrancar de mim camadas que estavam enraizadas na minha essência. Um exemplo prático aqui é como se eu fosse uma cebola e ele foi puxando camadas por camadas, tirando medo, tirando proteção, autocontrole, insegurança, dores, crença, religiosidade. Deus foi tirando tudo. E ele fez isso com amor. Muitas vezes foi doído? Foi. Foi fácil? Não foi. Mas foi necessário. E ao longo desses anos, acompanhando mulheres, atendendo como terapeuta, como mentora, como intercessora de muitas mulheres, eu vejo muitas mulheres iguais a mim. Eu vejo muitas mulheres piores do que um dia eu fui, paralisadas emocionalmente, sem perceber que o medo é um ladrão e tá roubando elas. Ele é um ladrão invisível, mulheres. O medo, como eu falei, ele não chega dizendo, oi, eu sou o medo e vou te causar ansiedade, vou te causar dor, vou te causar insegurança. Você não vai falar, você não vai se posicionar, você vai viver escondida. Não. Ele vai aos poucos, sorrateiramente. Ele vai tirando, ele vai arrancando a nossa essência, ele vai arrancando a nossa identidade. E enquanto eu preparava esse material, enquanto eu preparava a mentoria, você que está entrando aqui agora, fica comigo até o final, que eu vou estar falando sobre a mentoria. E essa mentoria é muito especial. Então, fica aqui comigo. E enquanto eu estava preparando tudo isso aqui, me veio uma frase que tem na Bíblia: não temas. E aí eu disse, nossa, quantas vezes será? Que às vezes eu gosto de pesquisar assim, quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia? E aí eu fui pesquisar quantas vezes essa palavra não temas, não tenha medo,
está na Bíblia, né? E aí eu descobri algo, né? Talvez esse número não seja exato, talvez não. Mas eu achei interessante porque foi o número que ali na pesquisa me deu. A palavra não temas, ela aparece 365 vezes. E eu disse, uau! 365 vezes a palavra não temas, não tenha medo. E aí eu senti ali como se Deus estivesse nos lembrando todos os dias. Você não nasceu para viver governada pelo medo. Todos os dias é como se Deus soubesse que nós teríamos medo. Olá, para você que está entrando agora, boa noite. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu sei que elas vão ter medo, eu sei que eles vão ter medo. Então, todos os dias eu vou lembrá-los, não temas, não tenha medo. E aí, o que eu me lembrei? Quantas histórias na Bíblia eu não tenho medo para cada dia do ano, exatamente. Quantas histórias na Bíblia nós vimos de homens e mulheres que tiveram medo. Algum dos exemplos, Moisés teve medo. Gideão teve medo, Gideão estava escondido. Gideão teve medo, Esté teve medo, Pedro, os discípulos, todos eles, Davi, em algum momento da sua jornada, da sua caminhada, tiveram medo. E Deus sabia disso. E Deus não ignorou o medo humano. Ele sabia que o medo tentaria paralisar destinos, silenciar vozes, aprisionar identidades, impedir pessoas de viverem o propósito. Mesmo assim, Deus continua dizendo, não temas. É assim que eu quero vocês, com medo, imperfeitos. Eu sou imperfeita. Vocês que estão aqui assistindo, vocês que vão assistir depois, todos nós somos imperfeitos. Mas mesmo assim, Deus continua nos chamando. Deus continua dizendo, ei, eu preciso de você. Eu preciso que você rompa essa barreira do medo e você avance. Eu preciso que você olhe para dentro de você e cure suas dores, cure suas feridas. Eu preciso que você se levante e se posicione para ser a mulher que eu te chamei para ser. Eu preciso que você se levante e se posicione para ser o homem que eu te chamei para ser. Como eu falei, quando a gente volta e olha para a Bíblia, a gente vê esses homens e essas mulheres da Bíblia com medo, mas eles foram, mesmo com medo. Então eu sinto Deus nos chamando hoje exatamente para isso. Vocês estão com medo? Levante e vão. Não temas, eu sou o teu Deus. Não temas, eu estou contigo. Sim, eu me lembro, muitas vezes eu também tive medo, sim. Todos nós temos medo. Todos nós que aqui estamos, nós temos medo. Mas a gente não pode deixar o medo nos governar mais. Chega, rompe essas barreiras, avance. E eu queria, para quem me conhece, né, sabe que eu gosto muito de fazer dinâmica, de trazer essa realidade, fazer a gente parar e olhar para dentro de nós, fazer a gente parar e olhar para dentro da nossa história. Glória a Deus, Silvana. Eu queria que, se você pudesse, você fechasse os seus olhos, se conectasse com Deus agora. Para quem tá chegando agora, a live vai ficar salva, então depois vocês voltam ali e assistem, tá? Então, se você pode, fecha teus olhos. Se conecta com Deus, se conecta com o teu Pai. E pergunta para Ele. O que eu já deixei de viver por causa do medo?
Pergunta para Deus, Deus, o que eu deixei de viver por causa do medo? O que o medo roubou de mim? O que o medo tem roubado de mim? Com certeza você que está aqui assistindo, você já venceu muitos medos, muitas barreiras, mas ainda tem coisas dentro de você que você precisa olhar para isso e vencer, e superar e avançar. Então, pergunta para Deus. Decida hoje não continuar mais sendo governada pelo medo. Peça para Deus te trazer a consciência. O que ainda precisa de transformação? O que ainda precisa de cura? O que precisa de restauração, de mudança? Por quê? Porque a gente só muda o que a gente toma consciência. Se eu não tenho consciência de algo, é impossível eu mudar aquela situação. Existe uma versão sua escondida atrás das dores, das inseguranças e do medo. Pode ser que Deus tenha te falado algo, pode ser que você tenha sentido algo, e se quiser compartilhar aqui, fica à vontade, ou se quiser depois me chamar da live e falar, eu vou adorar ouvir vocês. E a gente já está próximo a finalizar a live, mas antes de finalizar, eu quero apresentar para vocês essa mentoria, que não é qualquer mentoria, eu até me emociono para falar, porque foi algo que nasceu dos meus processos. Dos processos que eu venho vivendo ao longo dessa minha jornada, de muito estudo também. Quem me conhece sabe que eu gosto de estudar. Então, a mentoria, o medo não me governa mais, nasceu da minha própria história, dos processos que eu tenho vivido, de estudos, de vivências, de experiência. E eu quero compartilhar um pouquinho essa mentoria com vocês. Por que eu criei essa mentoria? Não é mais uma mentoria. Não é mais... é mais uma mentoria? Vai falar... Não. A ideia não é ser mais uma mentoria. Tudo bem, Silvana. Não tem problema. A ideia não é ser mais uma mentoria. Mas por que eu desenvolvi essa mentoria? Eu senti Deus me chamando para esse lugar. Já tem alguns meses que eu estou aqui e oro, e escrevo, estudo, paro, volto, porque atendendo mulheres, conversando com mulheres, eu identifiquei o medo na vida delas. E no fundo, é um medo de uma rejeição, é um medo de ser abandonada novamente. Muitas vezes a gente acha que é que nem eu abri uma caixinha, que é medo de dirigir. Mas o que tem por trás disso? Será que não é medo de se posicionar? De ser independente? Então, por isso que nasceu essa mentoria. Ela nasceu porque ela foi gerada. Ela foi gerada com lágrimas, ela foi gerada com oração, ela foi gerada com estudos. E nasceu justamente disso, de auxiliar, de ajudar, de pegar a mulher pela mão e dizer, vamos juntas, eu tô aqui com você. Você não vai passar sozinha por isso. Por quê? Porque sozinha eu não consegui. Sozinha é mais difícil da gente conseguir. E como eu falei antes, muitas vezes eu vivia funcionando por fora, parecia que estava tudo bem, mas lá no fundo eu sabia que tinha alguns bloqueios que precisavam ser trazidos para fora.
O Medo Não Me Governa Mais é uma mentoria de cura interior, de descoberta e posicionamento da sua identidade. É uma mentoria sobre saúde emocional, saúde espiritual e posicionamento. E junto com a mentoria tem também uma jornada de 21 dias, onde ali todos os dias eu vou estar junto com você, vou estar te mandando um material, vou te mandar um áudio. A gente vai passar juntas por esse processo, desse processo de cura interior, por esses processos emocionais, por essa reconstrução interior. Essa mentoria não é só uma mentoria, é uma experiência real de transformação. Como que você garante que é uma experiência real de transformação? Porque primeiro passa por mim. Primeiro é em mim, depois através de mim. Tudo que eu compartilho aqui com vocês, tanto de live como de cards, nas sessões, são coisas que eu primeiro vivi. Aí depois sim, depois que eu aprovo, aí eu compartilho com vocês. Porque não tem como eu lançar algo, eu fazer algo que eu não tenha vivido, que eu não tenha estudado, que eu não tenha me dedicado. Estou muito feliz por ter lhe conhecido e saber que você, entre muitas mulheres, é diferenciada. Eu gostei muito da sua participação em Mulheres 1000. Amém, Silvana, você é uma bênção também. Então, como eu falei, a mentoria ela não nasceu apenas da teoria. Ela nasceu da vida real. Ela nasceu de dores que eu precisei enfrentar, de processos, de reconstruções. Eu tive que me permitir ser moldada várias vezes. Eu tive que me permitir, e ainda vou me permitir enquanto eu tiver vida, ser transformada, de ser posta na mão do oleiro, para ser quebrada quantas vezes for necessário. E existe algo único nessa mentoria. Ela foi construída de uma forma profunda, emocional e também intencional. Não serão apenas encontros. Não são apenas encontros. Serão experiências, serão vivências de consciência, de cura emocional, de posicionamento. Um lugar onde cada mulher possa se expor. Um lugar onde cada mulher possa se enxergar. Um lugar onde você possa acessar as raízes emocionais, que você possa entender os seus padrões, que você possa reconstruir a sua identidade. Um lugar onde você possa fortalecer a sua vida emocional e sua vida espiritual também, desenvolvendo assim novas formas de viver. E por que eu não fiz em grupo? Já fiz alguns trabalhos em grupo, mas a profundidade dessa mentoria, ela precisa ser individual. Então, falar mais um pouquinho aqui e depois, se fizer sentido para vocês, se você quiser saber como é que vai funcionar, qual o valor do investimento, se ficou alguma dúvida, depois vocês me chamam no privado, aqui no Instagram, no meu WhatsApp. Como que vai funcionar? São 8 sessões individuais, mais a jornada de 21 dias, com desafios, reflexões, exercícios emocionais direcionados para cada uma de vocês. Isso é um reencontro com partes suas que o medo roubou de você durante todos esses anos. Que o medo escondeu a mulher que você nasceu para ser. Talvez o medo tenha te governado até aqui. Mas ele não precisa mais continuar
governando a sua história. Então, como eu disse antes, se fez sentido para você tudo que eu compartilhei, Viviane, não sei, eu não consegui assistir a live desde o começo, não tem problema. Finalizando aqui, a live fica salva. Você para, assiste, escuta, presta atenção em tudo que eu falei, vê, fez sentido o que ela falou? Ou, uau, eu tô passando por isso, eu tô vivendo isso. Faz sentido o que ela tá falando, eu me identifico. Ou eu quero romper com esses padrões, eu quero romper com medo, não quero mais viver paralisada, eu não quero mais viver dessa forma. Eu sei que eu preciso avançar, eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um propósito, mas eu não consigo sair. Teve uma amiga que falou, eu estou completamente paralisada e eu não faço ideia de onde começar, por onde começar. Então vem, vamos juntas passar por esse processo de descoberta, de cura. Então, se fez sentido para você, se faz sentido o que eu falei, se você está vivendo ou já viveu por isso, ou não, para mim não faz sentido nenhum, mas eu conheço uma amiga que seria interessante, minha mãe, minha prima, compartilha a live, deixa elas perceberem se faz sentido para elas. E me chama, eu vou explicar, vou dar os detalhes de como vai funcionar os encontros, do que está incluso na mentoria. Aqui eu falei por cima um pouquinho sobre ela, né? E ali eu vou poder falar para você certinho o que cada encontro vai abordar, o que vai ser tratado, como que vai ser essa jornada. Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Não vou querer a mentoria, tá tudo bem. Mas se essa live já falou de alguma forma com você, isso é o que importa. No momento, agora eu não posso investir na mentoria, Viviane, tá tudo ótimo. Mas o que foi falado na live me ajudou, me despertou, me fez querer avançar, me fez querer ser uma pessoa diferente, me fez eu querer me posicionar. Aqui tem muitas pessoas que me conhecem há muito tempo e sabem como eu era. Eu era muito tímida, eu era muito calada, eu jamais estaria aqui fazendo uma live no Instagram falando para pessoas, eu jamais teria sido uma terapeuta. Então, se hoje eu estou aqui, me posicionando, entendendo o meu chamado, entendendo o meu propósito, ajudando, auxiliando outras mulheres a também romperem com essas cadeias, com essas prisões, é porque um dia eu identifiquei o medo que tinha sobre mim e não dei mais ouvido para ele. Eu entendi quem eu sou, eu entendi a minha identidade, a minha essência e me posicionei para avançar. E uma frase que eu gosto muito de usar é quando uma mulher se cura, quando uma mulher se posiciona, gerações se posicionam através dela. Quantas mensagens eu recebo de pessoas que falavam assim, nossa, eu vi assistir sua live, ou eu li ali seus posts, e fez sentido o que você falou para mim. Eu me identifiquei, e o seu posicionamento gerou algo em mim, que eu também estou começando a me posicionar. Isso é a melhor coisa que existe. Quando eu ouço, quando eu recebo esse tipo de mensagem, o meu coração fica quentinho. Eu me alegro, por quê? Porque são mais mulheres sendo alcançadas, são mais mulheres se curando e sendo quem elas foram chamadas por Deus para ser, vivendo a sua essência. Então, a gente precisa se posicionar, mas a gente precisa também curar, a gente precisa olhar para dentro de nós e curar as nossas dores, curar as nossas emoções. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada a cada um que esteve aqui, cada um que conseguiu assistir. A live vai ficar salva, depois vai lá, assiste de novo e compartilha com as amigas de vocês. Um abraço, fiquem com Deus.